Alvíceras, estamos com a nossa sequência de vídeos, Êxodo, frente e verso, hoje dando continuidade à segunda parte do texto, da nossa leitura do texto da Bíblia, Palavra Viva. No vídeo anterior, nós vimos o capítulo 4 do livro do Êxodo, o texto integral do capítulo 4 pela tradução da Bíblia, Palavra Viva, mas a gente não viu as notas de rodapé, nem as referências verticais, e é o que precisamente faremos agora. Bom, como você já conhece o texto, a gente já apresentou, vamos passar direto primeiramente às notas de rodapé e depois às referências marginais. Bom, a primeira nota de rodapé que você vê na tela aí no seu canto esquerdo do capítulo 4 é a nota que vai tratar da vara. No versículo 2 aparece essa palavra lá, quando Deus, meio que para convencer Moisés de que ele, Deus, Yahvé, estava com Moisés e ele não deveria temer, ele meio que vai provar, dar demonstrações para Moisés concretas de que ele é um Deus de milagres, um Deus poderoso e que não há o que temer na hora de cumprir a sua vontade. Para falar a verdade, ele já tinha feito isso, estava fazendo naquele momento isso, e seria despiciando ter que dar uma outra demonstração de poder. Por quê? Porque a própria Epifania já é uma demonstração de sobrenaturalidade, de poder sobre-humano. Mas aí o Moisés, como a gente já falou N vezes, ele aqui é um Moisés de pouca fé, fraco, um Moisés em início de ministério, é um Moisés, não é o mesmo Moisés do seu apogeu no meio do deserto. Bom, então vamos à nota. Vai tratar da vara. No Antigo Testamento, a vara, símbolo de apoio físico e espiritual, é usada também como instrumento de disciplina. Então vamos a Gênesis 32, 11, depois a 2 Samuel 3, 29, depois a Tobias 5, 18, depois a Hebreus 11, 21, para ver que nesses versículos a vara é símbolo de apoio físico e espiritual. Primeiro versículo, Gênesis 32, 11. Gênesis 32, 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Bom, onde é que entra a vara aqui? Não entrou a vara aqui. Não entendi muito bem. No português, pelo menos, talvez seja ferir com a vara, né? Não sei, não entendi muito bem não. Vamos para 2 Samuel 3, 29. Segundo livro do profeta Samuel 3, 29. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou seja, a vara, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Ou seja, uma série de maldições sobre a casa de Moabe. Então aqui é um símbolo de apoio. É um símbolo de apoio. Tobias 5,18. Vamos abrir aqui. Tobias. Vamos pegar aqui uma versão católica. Vou pegar aqui a da CNBB. Tobias. Vou pegar de Jerusalém, a
da CNBB aqui no aplicativo não aparecem os livros deuterocanônicos. Vamos lá, vamos ver se a de Jerusalém aparece. Bíblia de Jerusalém, Tobias. Agora sim. 5:18. 5:18. Sua mãe pôs-se a chorar e disse a Tobite: para que mandaste meu filho partir? Não é ele o bastão de nossa mão que sempre vai e vem conosco? Ou seja, não é ele o ponto de apoio, né, da nossa família, que sempre vai e vem conosco, o ponto de apoio espiritual também? E também Tobias 23, versículo 4. Tobias capítulo 23. Não, mas peraí, Tobias não tem capítulo 23. Tá vendo? Isso que eu não entendi. Tobias capítulo 23 não tem, meu filho. Tá errado isso aqui. Tobias só vai até o capítulo 14. Muito esquisito isso aqui. Talvez seja versículo. Não tá batendo. Tá vendo? É por isso que eu falo. A gente, na nossa exposição aqui, mais demorada, a gente vai pegando essas falhas. Que só lendo palavra por palavra devagar você vai pegando. A Bíblia, a Palavra Viva, tem vários defeitos gráficos. Aqui está faltando o nome, a sigla, né, do livro. Não é Tobias, é algum outro livro que a gente não sabe qual é. Mas não é Tobias, porque Tobias não tem capítulo 23. Mesma coisa foi com Gênesis 32:11, que não tem nada a ver com vara, não aparece a palavra vara lá. Vamos para Hebreus 11:21. Hebreus 11:21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão, ou seja, do seu cajado, da sua vara. Ela também, a vara, é usada como instrumento de disciplina. Aí você tem Provérbios, várias passagens e também em Coríntios. Eu não vou nem ler porque isso é muito óbvio, né? Que o cajado, que a vara, era um instrumento de disciplina, tanto, especialmente para o pastoreio de animais. Então nem vou lá, tá? Deus corrige com ela o seu povo. Aqui é o interessante a gente ver. Isaías 10:5. Isaías 10:5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Ou seja, a Assíria é um instrumento na mão de Deus. É a vara da ira dele. Por quê? Porque ela vai ser utilizada, instrumentalizada, como se fosse um bordão nas mãos de Deus. Como um bordão para quê? Para ferir, para castigar. Nesse caso aqui, para castigar. É a vingança de Deus. Então o bordão também traz essa significação de a vingança divina em exercício. Deus corrige com ela o seu povo, Isaías 10:5, e com o bastão as nações pagãs. É o que eu acabei de falar, não preciso nem ler lá. Nas mãos de Moisés e Arão, é que ele dá umas passagens aqui, né, para Isaías e tal, para poder a gente conhecer passagens em que Deus castiga o seu povo e as nações pagãs, e usa-se a palavra vara. Mas eu já expliquei isso, está muito claro, não precisa a gente ir lá também. Nas mãos de Moisés e Arão, ela se torna símbolo do poder de Iavé, mediante a qual realiza maravilhas, como em Isaías 4:17, que é o que a gente já viu no texto no vídeo anterior, para atingir com as pragas o Egito. Aí ele dá as passagens em que as pragas vão sendo lançadas sobre o Egito e sempre com o líder, né, o profeta ali empunhando, brandindo a sua vara. Dividiu o Mar Vermelho em duas partes, lá em Êxodo 14:16, também vai usar
a vara para fazer isso. E fazer brotar água da rocha, lá em Números 20, versículo 11. É um texto muito conhecido. E também Moisés vai bater com a vara, né, com o cajado dele na rocha. E aí vai acontecer de a rocha dar água, né? Moisés reza ao Senhor no topo do monte com a vara na mão, para que o povo derrote os amalecitas, lá em Êxodo 17, 9. Então é um símbolo também de busca de santidade, né? A Páscoa deve ser comida com o cajado na mão, é a orientação que está em Êxodo 12, 11. A vara de Arão que Deus faz florescer, confirmando a eleição dele como sacerdote, será colocada na arca da aliança, conforme Hebreus 9:4. Eu não preciso também lá nessas passagens, né? Números 17, do 17 ao 25. Enfim, a passagem que mostra, né, a vara sendo colocada dentro lá a vara de Arão, né, sendo florescida, né, sendo um sinal de Deus de que Arão foi escolhido por Deus, e ela depois sendo colocada dentro da Arca da Aliança. Também eu não preciso ir lá nas referências. A vara, enfim, significa comando, domínio ou então segurança, conforme Salmo 23:4 e Isaías 14:5. Aqui é bom a gente dar uma olhadinha, né? A vara significando segurança. Vamos para Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, a mesma palavra, né? Vara e cajado. Então há uma redundância aqui, porque vara é a mesma coisa que cajado. Mas enfim, seja como for, é um significado, né, de segurança. Talvez por isso em Mateus 10:10 e Lucas 9:3, diferentemente de Marcos 6:8, o bastão é proibido aos discípulos enviados por Jesus em missão na precariedade. A vara se torna também símbolo do Messias, rei e pastor, onde a 70 traduz cetro por homem, interpretando, portanto, no sentido de um Messias individual. Salmo 2:9 e 110:2. E por isso é sinal da soberania definitiva de Jesus sobre os povos. Bom, uma nota bastante interessante, né? Depois tem a nota do versículo 8º, não é nada demais. Versículo 9, a água vai se transformar em sangue, não é nada demais. Versículo 12, agora vá. A tradução também nada demais. Eu estarei em sua boca, aquele que será. Estará na boca de Moisés, homem com quem Deus falará face a face, boca a boca, literalmente em hebraico. Yahvé ficou irritado no versículo 14. No 21 ele explica a expressão endureceu o coração. O endurecimento do coração do faraó ocorre várias vezes, né? Em Êxodo 10:1, Deus explica o motivo. Ele endurece o coração do faraó para realizar sinais e prodígios e para que todos egípcios e israelitas saibam que somente YHWH é o Senhor. Referindo-se a este texto e citando Êxodo 9:16, Paulo dirá que Deus faz misericórdia a quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos 9:18. Também os profetas aludem frequentemente ao endurecimento do coração dos ouvintes. Sobre este argumento, ver a nota tal, beleza.
22, meu filho primogênito, aí ele explica, 24 a 26, procurava matá-lo. A misteriosa narrativa indica um momento de prova relacionada à difícil missão de Moisés. Ele se salva graças à circuncisão do filho. O confronto poderia significar também a reivindicação da propriedade do primogênito de Moisés. Para órgãos sexuais, o hebraico usa o eufemismo pés. Tudo isso a gente já viu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acabou. Então é só isso. Agora, tem as referências marginais, são várias referências. Estas a gente vai ver no próximo vídeo para finalizar, ok? Até lá, se Deus quiser.